Se eu pudesse resumir maturidade em poucas palavras, seria a pessoa que já apanhou bastante da vida e conseguiu criar uma casca grossa através disso, ou até mesmo desenvolvimento da inteligência emocional. Maturidade também poderia significar autopercepção e autoconhecimento. Tu saber como tu funciona, como tu reage, a fim de ter mais assertividade na vida. Mas a essência desse vídeo não é trazer um significado exato, nem psicológico, nem filosófico da palavra maturidade, mas é para falar de maneira simples, sobre deixar de ser um bebê chorão. Eu esperei dar um dia nublado lá, para eu vir gravar sem bater sol na minha cara. Aí foi só sair de casa que o sol tá rachando na minha cara. Hoje nós vamos falar sobre maturidade. E eu vou fazer cara de sol mesmo, não tem como. Deixa o Ecopinito aqui. E aí eu sei que tu tá pensando assim, ah, mas por que não grava em casa? Por que não grava no teu estúdio? Mas é que aí não tem graça, né? Não tem graça pra mim fazer vídeo se é assim. Bom, uns dias atrás eu fiz uma aula de 40 minutos que mexeu com a cabeça de muitas pessoas, onde foi uma aula direcionada para homens, uma aula voltada à maturidade para homens, o que é ser maduro, o que é ser homem, numa época em que ser desconstruído é uma coisa bonita, né? Já parou para pensar que muitas pessoas acreditam nessas bobagens de lutas, de ideologias, bobagem mesmo, de lutar por uma causa, de defender alguém, alguma coisa. Parece bonito quando elas estão lá lutando, parece que elas se identificam com alguma coisa. Até mesmo homens, não só mulheres, se identificando com isso. Porque quando eles e elas estão lutando, lá eles encontram um grupo de apoio, alguém com quem eles se identificam, fazendo com que se crie uma espécie de laço, uma espécie de família. Mas tu já parou para pensar que nenhuma dessas pessoas é de fato madura? Não existe maturidade nessas pessoas? Mas o que é maturidade, né? Nesse sentido. Eu falei numa das aulas atrás, então, que vai chegar no momento da tua vida em que a vida simplesmente vai bater na tua cara. Ela simplesmente vai fazer com que você sofra. Isso significa acontecimentos que te colocam para pensar, te colocam numa posição de saber que você não tem controle sobre as coisas da vida. Te mostra que a vida é um ciclo de vida e morte, e que tudo que nasce, uma hora vai morrer. Por exemplo, um acontecimento que é a vida batendo na sua cara. Só um exemplo, tá? Supondo que você passa alguns anos distante dos seus pais, alguns meses que seja, e quando você volta a falar com os seus pais, visita teus pais, não sei lá como é que é a sua relação com os teus pais. Nós vamos supor que tu visite teus pais e tu percebe que a cada vez que tu chega para eles, conversar com eles, visitar eles, eles estão diferente no sentido do envelhecimento. Eles estão envelhecendo muito rápido. A curva de vitalidade está baixando muito rápido. Chega uma etapa da vida deles que começa a envelhecer muito rápido e tu começa a perceber isso visualmente. E quando tu começa a olhar os teus pais de maneira frágil, vê-los como seres mais frágeis que você, já que eles sempre foram seres mais fortes que você, né? Ou até mesmo você vê seu pai, sua mãe em uma situação doente, mais frágil ainda, que é normal quando as pessoas ficam mais idosas, elas começam a ficar doentes. Quando você vê o seu pai doente, sua mãe doente, você sofre, porque mesmo que você ajude de alguma maneira, com um médico, com sei lá como, com o hospital, até certo ponto você não controla mais. É a vida quem controla. Isso é um exemplo muito simples e que todo mundo passa da vida batendo na tua cara. A vida simplesmente mostrando quem é que manda, né? A natureza que manda. E você se sente então frágil, você se sente como se você não pudesse fazer nada, e essa é uma sensação horrível. Você começa a pensar como você deveria ter aproveitado mais os momentos com a sua família, e começa então a te bater uma nostalgia de quando vocês eram mais jovens, quando você era criança, quando você tinha uma vida mais fácil. Até porque à medida que você vai crescendo, você vai virando adulto, não em questão de maturidade, mas em questão de idade. Eu tô agachado aqui para pegar um pouco de sombra
não em questão de maturidade, mas em questão de idade, e começa a perceber que esse processo de crescimento, ou até mesmo envelhecimento, é um processo em que a sua vida fica menos divertida, a sua vida parece ter menos graça, a sua vida parece ter menos emoção. Não importa as coisas que você fazia antes. Por exemplo, se você praticava um esporte radical, esse esporte começa a ter menos emoção para você. Não importa qual seja. Você começa a perceber, começa a vir à tona os problemas do corpo, os problemas da mente, mas principalmente os problemas da alma começam a vir à tona com a idade, a maturidade de um ser humano, seja ele qual for, não importa de onde ele é, como ele é. À medida que você vai crescendo, envelhecendo, tu começa a perceber fragilidade nas pessoas mais velhas que você e começa a perceber então que a sua vida perde a graça. Isso é o desenvolvimento da maturidade. Só que isso é algo natural, isso é algo que acontece naturalmente. A vida sempre dá conta de ensinar. E aí talvez tu te pergunta assim, tá, mas se a vida vai sempre ensinar, por que existe um vídeo sobre maturidade? Existe um vídeo sobre maturidade para dizer que as pessoas evitam sofrer, as pessoas criam, talvez não por culpa delas, mas talvez porque o mundo aparenta ser mais ameaçador, mais confuso, mais caótico, e as pessoas, então elas começam a criar úteros intelectuais. Isso significa um sistema de crenças, um sistema de coisas que ela acredita para se proteger das ameaças do mundo, ameaças de ideias, né? O mundo está muito confuso, então as pessoas criam úteros intelectuais, quase como uma espécie de covardia. De certa forma, as pessoas estão sempre buscando evitar sofrer, estão sempre buscando evitar o sofrimento, bater de frente, evitando bater de frente com o conflito, qualquer tipo de conflito, né? E evitando se sentirem vulneráveis com os seus sentimentos para com o outro. Ninguém vive isolado, a gente vive com outras pessoas ao nosso redor. Então, aprender a viver de maneira mais tranquila é uma questão de você aprender a viver com o outro. E viver com o outro envolve muitas coisas, envolve respeito, envolve sentimentos, consideração, emoções e até mesmo desejo sexual, atração sexual. Esse é um dos maiores conflitos do ser humano, né? A sua sexualidade. Então, é preciso aprender a lidar com isso. Só que as pessoas estão, de certa forma, se acovardando para isso. Se acovardando para o sentido natural do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, do que é ser filho, do que é ser irmão, do que é ser amigo. Então, todos os sentidos estão sendo desconstruídos. Alguns de maneira proposital, política, outros de maneira não intencional. Então, maturidade, e um vídeo sobre maturidade, e te relembrar apenas de que maturidade existe, e não te dar um passo a passo para ser maduro, é te dizer que não tente evitar os sofrimentos da vida, não tente se proteger o tempo todo, não fique na defensiva, não vive uma vida inteira na defensiva. As pessoas, essas que a gente sempre cita, seja na playlist aqui Gadologia, playlist debochada, falando sobre os acontecimentos das pessoas famosas, da mídia, né? Ou seja, nós mesmos, a gente sempre está criticando, sempre está falando dessas coisas ideológicas, dessas influências da Matrix que levam as pessoas a acreditarem em determinadas coisas, lutarem em determinadas causas, participarem de determinados movimentos. Eu só quero que você faça a seguinte questão: sempre olhe para as pessoas como indivíduos e se pergunte se a vida já bateu na cara de alguma delas. É isso que tu tem que se perguntar. Talvez seja a resposta sim ou talvez não, se a vida já bateu na cara delas. Esse é um dos únicos significados de maturidade. Você tendo maturidade é você já tendo apanhado muito da vida, não se acovardado para a vida. E se você já apanhou muito, tu fica mais forte, obviamente, tu fica mais resistente e tu fica com menos medo das ameaças da vida. Em 2015 ou 2016, quando eu estava começando a fazer vídeos para o YouTube, eu fiz um vídeo ao qual eu me lembro até hoje. O nome desse vídeo era "É no fracasso que os vencedores são forjados". E esse vídeo encerrou com uma frase: "O ferro mais duro é forjado no fogo mais quente". Deixa eu ir com o pinto aqui.